amorosa aos nossos queridos mentores que nos dão esta oportunidade de partilhar um pouco da nossa vida e do nosso viver com os irmãos do caminho, rogando a eles o alento e que estejam connosco nesta hora, ajudando-nos a todos a compreender um pouco melhor o que é necessário. Podia ter sido apenas esse o título desta palestra, o necessário, o que é necessário. Mas foi-nos dada a tarefa de, a partir do livro Vinha de Luz, este livro que foi ditado pelo Espírito Emmanuel ao nosso querido Francisco Cândido Xavier, foi-nos dada a tarefa de organizar algumas mensagens e ligando-as, dando-lhes uma ligação de forma que nós pudéssemos, com 3, reunirmos num. E foi isso que fizemos, tentámos ligar o conteúdo destas três mensagens de Emmanuel, que, por acaso, como os títulos são tão pequeninos, tiveram esta coerência. Tu, porém, vê, pois, o necessário. E é isso mesmo que se trata. Nós, com Emmanuel, vamos perceber a coerência, a consistência e a importância que têm para nós os ensinamentos que Jesus nos deixou, que estão sempre atuais, não passam de moda. Nós é que ainda não, com certeza, estamos todos sintonizados com esta onda que Jesus nos deixou. Então, os nossos mentores e os nossos benfeitores espirituais vêm lembrar e lembram-nos através dos esclarecimentos que nos traz o Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus. Então, relembramos nesta hora e agradecemos o trabalho ímpar deste Espírito Emmanuel, que principalmente trabalha connosco na compreensão do Evangelho. E porquê tanto trabalho desenvolvido? Porque o Evangelho, a vida de Jesus, é o nosso roteiro, é o roteiro para a orientação do nosso viver. Através das mãos abnegadas de Francisco Cândido Xavier, claro que as suas mãos estiveram ao dispor, mas foi a sua vida, o seu coração, ele escreveu cerca de 1800 mensagens, analisando versículos do Novo Testamento e tratando cada um como uma pérola. E é muito interessante porque ele, neste livro, Caminho, Verdade e Vida, é ele mesmo que nos diz assim: muitos amigos estranhar-nos-ão talvez a atitude, isolando versículos e conferindo-lhes cor independente do capítulo evangélico a que pertencem. Em certas passagens, extraímos daí somente frases pequeninas, proporcionando-lhes fisionomia especial, e em determinadas circunstâncias, as nossas considerações desvaliosas parecem contrariar as disposições do capítulo em que se inspiram. Assim procedemos, porém, ponderando que, num colar de pérolas, cada qual tem valor específico, e que no imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova, cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores diretos adapta-se a determinada situação do espírito nas estradas da vida, que é o nosso caso. Somos espíritos caminhando nas estradas da vida. Então, no capítulo 16, tu, porém, o autor analisa o que Paulo escreve em carta a Tito, que é um filho espiritual de Paulo de Tarso. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E a carta é mais extensa, eu retirei só aqui um apontamento para vermos aqui no versículo 11. Evita, porém, as discussões insensatas, as genealogias, bem como as contendas legalistas, pois são inúteis e vãs. Depois de uma ou duas advertências, afasta-te do sectário, pois bem sabes que esse homem está transviado, peca e a si mesmo se condena. Portanto, no fundo, este ensinamento de Paulo, nós vemos que tem toda
tem todo o sentido ser feito a nós, é ou não? Porque ainda nos perdemos às vezes com palavras vãs. E Emmanuel ajuda-nos então a pensar sobre a importância que tem a fala. É muito importante ou não? É. Nós costumamos dizer, não é, que é falar que nos entendemos, não é? Mas também dizemos que pela boca morre o peixe. Então, os assuntos com que ocupamos a fala e as consequências de darmos vida a esses assuntos, nós temos que ter isso em atenção. E, no fundo, a nossa fala, ela por norma traduz os nossos pensamentos, as nossas ideias, o que somos, em verdade. Então, torna-se necessário a nossa maior atenção, porque nós falamos, a maior parte das vezes, provocados, não é? Pelo mundo, pelo viver, pelas pessoas que estão ao nosso lado. E devemos ter cuidado nas respostas que damos, portanto, ter cuidado com a nossa fala. E ainda Paulo, no capítulo 15, versículo 33, que nos diz: não vos enganeis, as más palavras corrompem os bons costumes. Não é para falar das palavras, mas nós podemos perceber isto. As más palavras, e as palavras nós sabemos que têm todas uma energia. E é tão importante a fala que Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco, diz-nos isso. Falar significa a ação de exteriorizar o pensamento pelo verbo. Diante disso, um simples exame demonstra que a fala move o mundo, porque é o pensamento que move a vida, não é? E ela lembra, Jesus falando dividiu a história entre antes e depois de sua presença. Missionários vários, de Sócrates aos dias atuais, com a sua fala, mudaram e mudam vidas, proporcionando plenitude mediante a consolação e o esclarecimento. A voz é instrumento delicado e de alta importância na existência humana. Sendo o único animal que consegue articular palavras, modulando o som e produzindo harmonia, o ser humano deve utilizar-se do aparelho fónico na condição de instrumento precioso e de cujo uso dará contas à consciência cósmica que lhe concedeu o admirável tesouro. Às vezes, vivemos com as coisas e não percebemos como elas são preciosas. Então, ainda Joana de Ângeles no livro responde: a prudência é atitude de sabedoria, prudência no falar, prudência no agir, prudência quando pensar. Falar com prudência conduz o homem à atitude refletida, pois falando o homem perde o domínio das palavras, que, desatreladas, lavram incêndios, promovem conflitos, desarticulam programas salutares. A palavra não pronunciada é um património precioso de que o homem se pode utilizar no momento justo. A palavra liberada pode converter-se, quando dita sobre impropérios, em látego que volta a punir o irresponsável que a libera. Não há nada que façamos que não tenha as suas consequências. Por isso, nós sabemos, todos os que nos rodeiam nos provocam a fala, nos impelem a perguntar, a responder, a discorrer. Estamos rodeados dos que desejam ser bons, dos que não querem ser bons, dos cegos que percorrem estradas sombrias e dos ignorantes que palmilham sendas tortuosas, sendo que nós somos um deles. Então, todos aqueles que nos rodeiam nos convocarão a falar, porque é com eles que nos relacionamos todos os dias. Temos que compreender, por isso, que os corações perturbados, eles quererão também que nós falemos com expressões perturbadoras. Os caluniadores, se lhes dermos ouvidos, vão nos induzir à calúnia. Os mentirosos também nos levarão a mentir. Os levianos tentarão conduzir-nos à leviandade. Os ironistas quererão levar a nossa alma para o sarcasmo. E o sarcasmo, a ironia,
a vulgar risota com que muitas vezes nós utilizamos, é um terreno falso para nos posicionarmos. São estados de alma que levam a falar sem reflexão, sem ponderação e sem consideração das consequências. Compreende-se, então, que muitos de nós ainda falemos assim, ainda hajamos assim, porque ignoram muito daquilo que nós, de alguma forma, já sabemos. Então, estão distraídos da iluminação espiritual, dos valores espirituais. Aqui neste livrinho diz: a quem muito foi dado, muito será pedido. Se a nós nos vai sendo dado o esclarecimento, é natural que a nós nos seja também exigido mais responsabilidade. Que os nossos irmãos, e também nós, eu bem o sei, falemos assim, sem ponderação, porque desconhecem os valores espirituais que nos regem, compreende-se. Mas nós queremos ser cristãos e queremos ser espíritas. Então, o cristão e o espírita conhece e cultiva na mente valores espirituais que outros ainda não podem cultivar. São aqueles que são apontados por Jesus. São esses valores que devem reger, então, o nosso viver, o nosso agir, o nosso sentir, o nosso pensar, o nosso falar, a forma como nos expressamos. Porque se queremos seguir Jesus, lembremos como era a sua fala. Ele ensinou e exemplificou. E a sua fala era precisa, era simples, era clara, era profunda, era firme, era amorosa e era sábia. E é, porque a sua fala repercute pelos espaços e pelo tempo sem fim. É fácil responder àqueles que nos interpelam, de modo a que eles fiquem satisfeitos, para que não haja incómodo, não é? Dizemos às vezes aquilo que eles querem ouvir e não o que seria necessário ouvirem. E ouvimos tantas vezes a nossa irmã Leonor referir-se a esta questão. Também é fácil nós falarmos com os outros e aqueles que nos questionam como convém aos nossos interesses. Nós respondemos ou falamos conforme nos convém, às nossas conveniências, de acordo com o nosso interesse pessoal, que ao lado do egoísmo é aquilo que mais nos impede de avançar. Mas, porém, todavia, contudo, lembrando o nosso irmão Paulo César Frutuoso, falar aos outros como convém à sã doutrina do Mestre, de acordo com o que ele nos ensinou e recomendou, usando prudência amorosa e tolerância educativa, é uma tarefa complexa que nós só conseguimos e que, se tivermos a ciência do bem no coração e um entendimento evangélico nos raciocínios, temos que pensar de acordo com as orientações de Jesus. Então, os ignorantes e cegos da alma não sabem, não veem, e é natural que falem desordenadamente. E nós sabemos que, de alguma forma, ainda somos todos um pouco cegos, um pouco ignorantes, um pouco ou muito. Então, perante aqueles que nós percebemos que sabem menos, devemos exercer a caridade da compreensão e da educação. Não é ficar calado, é agir, dizendo, pelo menos, aquilo que nós já sabemos. Nós, porém, devemos ter cautela com as nossas criações verbais. Não esquecer que a fala cria contas naturais que têm de ser acertadas um dia. E na redação do Momento Espírita, aqui vemos um excerto de um livro, Terapêutica de Emergência. A palavra a serviço da vida é operária do progresso, da felicidade e do bem geral. A boa comunicação resulta da qualidade do tema e da forma como se apresenta. Então, aprendamos a falar com propriedade, evitando gírias, conceitos de duplo sentido, expressões chulas
que somente conduzem à agressividade e ao primitivismo. Devemos fugir de todas as palavras que são negativas e que nos afundam. Devemos aprender a cultivar uma fala, uma linguagem mais elevada, mais harmoniosa, mais bela. Não falemos apenas por falar, falemos edificando, ajudando, libertando ouvintes. Comuniquemo-nos com o próximo, irradiando alegria e paz, como fazia Jesus. E como é que dizia Jesus em relação à fala? Então, para não nos deixarmos levar pelas influências, pelas provocações e pelos hábitos perniciosos que ainda nos pressionam, porque nós temos maus hábitos, devemos ter na mente os ensinamentos de Jesus, na mente, para podermos pensar a partir dele, e no coração os seus exemplos. Jesus dizia: seja porém o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Ainda, mas o que sai da boca é que contamina o homem, não o que entra, porque o que sai da boca sai do coração. Isso contamina o homem. E uma expressão num dia mais difícil: raça de víboras, como podem vocês que são más dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio, o coração. Eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. No dia do juízo é aquele dia em que nós estaremos perante a nossa consciência e tomaremos conta, de facto, de quantas palavras nós dissemos que poderíamos ter evitado. Pois por suas palavras será absolvido e por suas palavras será condenado. Mas palavras mais próximas de Jesus. O Espírito de verdade. No Evangelho segundo o Espiritismo: venho, como outrora entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. Amai-vos e instruí-vos. Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. E nós sabemos que o Espírito de verdade é Jesus. Então, é muito importante possuirmos o amor e a sensibilidade no coração, a lucidez e o bom senso na consciência. Precisamos saber refletir, escolher a melhor parte e o que nos fará, se soubermos isto, o que nos fará felizes a nós e a quem estiver à nossa volta permanentemente. Porque nós às vezes queremos estar bem e que tudo esteja bem à nossa volta, mas não cultivamos adequadamente esse estar, não é assim? Então, o segundo conselho: vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. E este versículo chama de novo a atenção para a necessidade de prudência e vigilância, para entendermos onde há luz espiritual e elevação moral, e como ela se manifesta, seja em nós, seja nos outros. E Emmanuel diz-nos que ciência e sabedoria, inteligência e conhecimento, intelectualidade e luz espiritual não são palavras sinónimas, não são. E encontrei esta frase de Emmanuel Kant: a ciência é o conhecimento organizado, mas a sabedoria é a vida organizada. São coisas diferentes. E isto porquê? Porque muitas vezes nós, quando vemos uma pessoa com facilidade de raciocínio, com facilidade de expressão de conhecimentos, que usa um vocabulário cuidado e cativante, nós entendemos logo que é uma pessoa muito sábia, que é uma pessoa muito boa, e isso pode não ser assim. E nós, muitas vezes, não sabemos distinguir, não é assim? E podemos, no Livro dos Espíritos, na questão 365, perceber o porquê. Porquê que pode ser assim? É assim, é verdade. Porquê que alguns homens muito inteligentes
o que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos. E os espíritos respondem: é que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens, que então, e por isso, cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. Então, o espírito, nós sabemos que progride numa marcha ascendente progressiva, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Há um período da existência em que nos adiantamos mais em ciência e, com certeza, outro em moralidade. E na questão 751, os espíritos explicam ainda melhor. O desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. Portanto, saber muito não implica que se seja muito bom. Um espírito superior à inteligência pode ser mau. Isso se dá com aquele que muito tem vivido sem se melhorar, apenas sabe. E nós sabemos que pode ser assim. Podemos saber muito, mas podemos ainda não utilizar o nosso conhecimento com amor. Então, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, questão 780. O progresso moral decorre do progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. E nós sabemos que tudo aquilo que vamos aprendendo nos custa vontade, esforço e tempo. E por isso, às vezes, fazemos estes tempos mais virados para a intelectualidade e depois percebemos um dia que nos falta alguma coisa e viramos-nos então para o progresso e para o investimento no nosso aperfeiçoamento moral. Muitas vezes temos uma amiga que nos bate à porta e nos faz inverter caminhos. Uma amiga chamada dor. Não é assim? A mim bateu-me à porta. Então, como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral, fazendo compreensíveis o bem e o mal? Porque nós, de facto, ainda somos muito ignorantes. Mas não podemos dizer que ignoramos tudo, porque nós temos uma consciência que nos avisa, que nos chama, que nos alerta. E muitas vezes, para além da nossa, temos outras à nossa volta. Mas quantas vezes não queremos ouvir os bons conselhos? Então, o homem pode escolher. E os espíritos nos dizem que o desenvolvimento do livre-arbítrio e do uso adequado da nossa escolha acompanha o da inteligência e, por isso, aumenta a responsabilidade dos atos. Então, como é que nesse caso muitas vezes sucede serem os povos mais instruídos os mais pervertidos também? O progresso completo para qualquer um de nós é o objetivo, dizem os espíritos. Os povos, porém, tal como nós, os indivíduos, só passo a passo vão atingindo. Enquanto não lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal, que é aquilo que nós vemos acontecer no nosso mundo. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Nós não possuímos ainda, nenhum de nós, porque somos ainda muito cegos, não é? E ignorantes. Não possuímos todos qualidades para verificar e para registar a verdadeira luz uns dos outros. Somos semelhantes a todos aqueles que nos cercam. Então a prudência e a vigilância, o ver, pois, são-nos muito necessários, porque em toda a parte há quem tenha muito engenho e arte para ludibriar o próximo. Há industriosos e entendidos, conhecedores e psicólogos, que não passam de oportunistas, sabem de tudo, aconselham de tudo e, muitas vezes, apenas visando dar-nos o golpe do interesse pessoal. Nós todos ouvimos a toda a hora histórias do conto do vigário, não é assim? Por que é que nós caímos? É uma questão que eu deixo. Por que caímos? Então, quantos irmãos nossos escrevem grandes livros e muito
muitas vezes nos lugares cimeiros, e com esses livros, essas palavras apenas estão a espalhar veneno no coração e sombras nos pensamentos. Quantos de nós praticamos a caridade apenas para nos projetarmos, nos promovermos, por ambição? Quantos colocamos no mercado ideias, publicidade a produtos enganosos, visando apenas o enriquecimento e o poder à custa da saúde e do bem-estar do seu semelhante? Nós vemos isso acontecer e nós vamos. Têm engenho, habilidade e esperteza, mas não basta. Têm visão psicológica e nós, que estamos numa era materialista e consumista, por que é que consumimos tanto? Porque somos induzidos a isso, não é? Nós vamos naqueles falsos, nos equívocos, na falsa publicidade. Mas a visão psicológica também não satisfaz por si só. É preciso luz divina. E nem sempre há luz onde a opinião comum pretende vê-la. Nós às vezes pensamos que há, mas não há. Quantas vezes somos cegos, influenciados e conduzidos por outros cegos? Lembremos algumas passagens do Evangelho. Em Isaías, aqueles que guiam este povo são os mesmos que o desorientam. E aqueles que são guiados deixam-se seduzir e ser conduzidos ao erro. Em Lucas, então Jesus propôs-lhes também esta parábola. É possível um cego guiar outro cego? Não acontecerá que ambos venham a cair em algum buraco? Deixai-os, são guias cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. Amados, em João, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Então nós sabemos que conhecemos a árvore pelo fruto. Como nos diz Jesus, guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com vestidos de ovelhas e por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Então, sagacidade não chega a ser elevação, como nós muitas vezes pensamos. Esperteza, raciocínio falso. Poder expressivo só é respeitável quando se torna a ação construtiva com a luz divina, se rege pelos valores divinos, pelas leis de Deus, e quando expressa sabedoria e amor, quando tem em conta a felicidade e os interesses de todos. Porque nós estamos todos juntos, não é? Não estamos sozinhos. É importante raciocinar sobre a própria vida, ver com clareza se a pertence a claridade que há em nós, porque também nós podemos usar deste expediente para atingirmos o que queremos. Não é sombra de cegueira espiritual. Devemos questionar-nos também que valores nos motivam e informam o nosso sentir, pensar e falar, o nosso agir. É preciso saber quem somos e por isso aquela frase, homem, conhece-te a ti mesmo, é sempre tão importante nós trazermos para nós. Nós estaremos sempre rodeados de muitos irmãos que nos induzirão à fala, sempre. Alguns que nos incitarão, de acordo com os interesses, a agir como eles ou como eles pretendem. Mas temos nós que saber quais são os valores que nos regem, quais são os exemplos que queremos seguir, que ensinamentos é que nós valorizamos para pôr em prática, que interesses é que nós alimentamos na nossa vida. E isso só nós é que respondemos a nós mesmos. E Jesus em Lucas, mas uma só coisa é necessária. Então, Emmanuel nos diz, neste capítulo 3, que perante o que a vida nos oferece, perante todos os que nos rodeiam, perante nós próprios, nos é necessária a atitude interior adequada, a sintonia espiritual com Jesus,
com o bem. E esta mensagem baseia-se numa passagem evangélica que é muito conhecida, que é quando Jesus para em casa de Marta e Maria. Aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, nós vivemos todos integrados no meio familiar, no meio social, no meio laboral. Nós podemos ter afazeres e negócios próximos ou distantes. Podemos, mas nenhum de nós sabe ou compreende ainda que lições e que missões é que nos trazem essas situações que a vida nos dá. Muitas vezes nós só descobrimos depois qual era o sentido de termos aquela família, de termos aqueles colegas no trabalho, de termos aquelas situações na vida. Podemos administrar interesses diversos, mas não podemos ter a noção nem controlar todos os ângulos do caminho. Podemos estar a administrar muita coisa, mas sempre há imprevistos que nós não controlamos, não é assim? Podemos juntar enorme fortuna, mas ignoramos a que região da vida nos conduzirá ao dinheiro. O que é que essa riqueza vai proporcionar a nós ou aos outros? Em verdade, não sabemos. Podemos fazer pomposos discursos com palavras caras, e as palavras vão, mas nós desconhecemos, em verdade, a consequência das nossas palavras, ou as consequências, quem e onde elas irão tocar. Podemos organizar grandes movimentos e campanhas à nossa volta, mas se não construirmos algo de positivo dentro delas para o bem de todos, o bem legítimo, cansámo-nos em vão. Falaremos dos direitos dos seres com palavras indignadas e ardorosas. Muitas vezes o fazemos. Mas se estivermos com esta defesa só, a incitar ou a estimular a indisciplina e a ociosidade de muitos, não são discursos úteis. Podemos passar por muitas dores, muitas vicissitudes, muitos desafios, mas se não estivermos vigilantes e se não aproveitarmos a luta, se reclamarmos, se nos lamentarmos, se nos revoltarmos, os dissabores não vão ser inúteis, não nos vão servir. É necessário e impõe-se termos a consciência do amor e da bondade divinos a orientar as nossas vidas. Deus é Pai e foi Ele que mandou Jesus até nós. Naquela hora, Maria escolheu aprender com Jesus, ouvir as lições. Marta, como muitas vezes nós, afadigamo-nos com as coisas do mundo. Então, nós temos que compreender o que visa o nosso bem, aceitar, resignar, esforçar por ultrapassar ou viver consoante a prova que nos é apresentada, porque tudo nos vem de onde? Da vontade de Deus, não é? Deus que é Pai. Então, na passagem evangélica, Jesus queria dizer a Marta que é preciso guardar dentro de nós mesmos uma atitude adequada ante os desígnios de Deus, o Todo-Poderoso. Deus que nós aprendemos aqui, que é a inteligência suprema do universo. Será que algum de nós sabe mais? Às vezes nós pensamos que sim, que sabemos melhor aquilo que nos convém, mas não é verdade. E Deus alguma vez desliga ou se desliga de nós? Nunca se desliga. Deus é amor sempre. Então, tudo
Ele faz movido por amor e para o amor. E, para além disso, de termos esta atitude adequada perante aquilo que vem à nossa vida, avançar segundo o roteiro que nos traçou a luz divina. E o roteiro, nós sabemos qual é. É o Evangelho, a boa nova que Jesus nos deixou. Então, naquela hora em que Jesus estava em casa de Marta, ela não foi capaz de parar. E nós sabemos, porque isso ainda acontece connosco hoje, nós sabemos que a presença, a influência, a energia de Jesus é magnetizadora. Aquela palavra e estas palavras que tantas vezes chegam a nós percebemos a sua sabedoria, a sua clareza, o seu amor, a forma como, se nos deixarmos impregnar desta energia, Jesus nos cativa. Então, aquela hora, como esta hora, como todas as horas em que Jesus faz chegar as suas palavras a nós, são horas sagradas, horas de ouvir, aprender e aceitar. Há tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo para as coisas terrenas e há tempo para dedicarmos à nossa espiritualidade, ao nosso conhecimento de quem somos. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, em Eclesiastes. Então devemos ter tempo na nossa vida para conhecer Jesus, para aprender com Ele, para refletir sobre os seus ensinamentos, trazê-lo para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso coração, para a nossa consciência. E para isso é necessário dedicar tempo da nossa vida ao conhecimento da vida que não cessa, ao entendimento da nossa espiritualidade. Porque é Jesus que nos diz: tudo por meu Pai foi entregue. E ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho. E para todos nós que aqui estamos, bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Então, com esse necessário, a atitude adequada ante a vontade de Deus e seguir o roteiro que Ele nos traçou, agindo nós com gratidão, com fé e com esperança, nós percebemos que tudo está no sítio certo. Cada pessoa, cada coisa se ajustam e nós percebemos que tudo tem um sentido e compreendemos também o sentido da nossa vida. Precisamos então de criar, nos é necessário criar essa posição espiritual de sintonia com Jesus, sabendo que para chegarmos a Jesus, e se essa é a nossa meta, temos um caminho longo a percorrer. Caminho que, como Jesus nos disse também, é Ele, e a verdade é Ele, e a vida também é Ele. E como nós queremos chegar a Jesus, tenhamos sempre presente que Ele está velando por nós e envia aqueles que nos podem orientar e auxiliar no caminho. Sempre nos fazem chegar o que está certo e o que nos é preciso, porque eles, os bons espíritos, os mentores que nos acompanham neste lar, porque é aqui que nos reunimos enquanto família espiritual, eles nos fazem chegar o que está certo e o que nos é preciso, porque laboram em nome de Deus, nosso Pai. Então façamos cada um de nós o que é necessário, o que nos é necessário, façamos a nossa parte. Façamos sempre, em cada dia, um tanto menos de acordo com os nossos pontos de vista, porque nós somos ainda seres com muitos pontos de vista e que muitas vezes lutamos por eles e nos degladiamos. Então, é este conselho, sempre um tanto menos com os nossos pontos de vista pessoais e, a cada dia que surja, sempre um tanto mais com Jesus. É Ele que diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então que o seu amor, bondade e misericórdia estejam sempre conosco. E termino
com aquilo que à minha mente foi inspirado na altura que fazia esta palestra. Resumindo, com certeza, os ensinamentos de Emmanuel. Tu, porém, vê como falas, sê prudente, fala bem. Toda a palavra que exalas atinge algo ou alguém. Lembra o falar de Jesus, quantos ensinos contém. Seu exemplo nos conduz para o que mais nos convém. Responde ao que te rodeia com o bem no coração. Quem fala, melhor semeia se usa de amor com razão. Vê, pois, se quando te expressas, falando claro e a preceito, deixas nos outros impressas palavras com bom conceito. Nem todo o que fala bem está para o bem vocacionado. Vigia a tua fala também, para não te veres enganado. Não basta ser falador para ser sábio, usar esperteza. Sabedoria e amor é que à fala dão grandeza. O necessário para a vida que Deus comanda, perfeita, é ter alma agradecida, qualquer que seja a colheita. Saber que o Pai é amor, que Jesus é nosso irmão, que nos amparam na dor, nos sustentam na aflição. É ter tempo em cada dia para com eles conversar, buscando paz e harmonia, querendo servir e amar. Amai-vos e instruí-vos, nos recomendou Jesus. Sigamos esse roteiro, sempre a caminho da luz. Muita paz e muita vontade.